amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a santa paz do Senhor. Pela graça e bondade do nosso Deus, estamos chegando aqui em mais esse dia, para juntos com você lermos mais um capítulo da Palavra de Deus, prosseguindo a nossa viagem pela Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler 2 Crônicas, capítulo 29. Se você puder, abra a sua Bíblia para lermos juntos mais essa porção para alimentar a nossa alma. Capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Verso 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Verso 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. Verso 5. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Verso 6. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Verso 8. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Verso 9. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso, estiveram em cativeiro. Verso 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Verso 11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para servirdes, ou melhor, para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Verso 12. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Verso 13. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Verso 14. E dentre os filhos de Emã, Jeuel e Simei. E dentre os filhos de Jeduntum, Semaías e Uziel. Verso 15. E ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se, e vieram, conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Verso 16. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Verso 17. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus utensílios. Verso 19. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos,
e eis que estão diante do altar do Senhor. Verso 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. Verso 21. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Verso 22. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Verso 23. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. Verso 24. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Verso 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Verso 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Verso 27. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Verso 28. E toda a congregação se prostrou quando entoava o canto, e as trombetas eram tocadas, tudo isto até o holocausto se acabar. Verso 29. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Verso 30. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Verso 31. E respondeu Ezequias dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. Verso 32. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Verso 33, houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Verso 34, eram, pois, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Verso 35, e houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Verso 36, e Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher, e tudo quanto é mister, ó Salvador,
Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 29 de 2 Crônicas. Para a nossa meditação, quero reler com você o verso 31. E respondeu Ezequias dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá. Amados irmãos, após o péssimo reinado de Acais, seu filho Ezequias assume o trono. Diferente de seu pai, Ezequias se propõe servir a Deus com fidelidade. Logo que assume o reino, propôs reativar o culto na casa de Deus, pois, como vimos, o rei Acaz, em sua impiedade, havia fechado as portas da casa do Senhor. Porém, antes de reinaugurar os cultos e os sacrifícios no templo, Ezequias reúne os sacerdotes e levitas e ordena-lhes que purificassem a casa de Deus, tirando dela as imundícias que, durante o reinado do ímpio rei Acaz, haviam sido introduzidas no templo de Deus. Os sacerdotes e levitas lançaram as mãos à obra e a concluíram por completo depois de alguns dias. Então o rei proclamou a volta do culto, dos sacrifícios, da adoração a Deus no templo do Senhor. Amados e queridos irmãos, aprendamos a lição. No tempo presente, o templo de Deus somos nós, conforme 1 Coríntios 3,16 e outros textos. Então, queridos irmãos, precisamos purificar-nos de toda impureza antes de nos chegarmos a Deus para cultuá-lo, antes de buscarmos a comunhão e a intimidade com Ele. Caso contrário, o Senhor não receberá a nossa adoração. Isaías 59, o Senhor nos fala assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e assim encobre o seu rosto para que não vos ouça. Amados irmãos, o profeta Elias nos ensina isso também. Antes de orar, pedindo a Deus que enviasse fogo sobre o altar, ele o restaurou, pois o mesmo estava quebrado. Amados irmãos, antes do nosso culto, do nosso trabalho, Deus quer a nós. Por isso, precisamos remover da nossa vida pessoal todo o pecado e impureza. Após nos arrependermos dessas impurezas e confessarmos ao Senhor, para que o sangue de Jesus possa nos purificar, conforme 1 de João 1, versículo 9. Depois de purificados, aí sim poderemos nos achegar a Deus com toda a fé e convicção, pois o Senhor receberá nosso culto, nosso louvor, nossa adoração e o nosso trabalho para Ele. Louvado seja o seu santo nome. Queridos irmãos, purifiquemo-nos então a nós mesmos, purifiquemos o nosso templo, o nosso interior, de todo o pecado, de toda a impureza, para que possamos ser aceitos, aleluia, em nosso culto, em nossa adoração, em nosso trabalho para o Senhor. Medite nessa palavra e coloque em prática em sua vida. Amém. Ali bebeu, sofreu, penou por mim, tão só. Oremos então, queridos irmãos. Pai querido de bondade, nós te glorificamos pela tua palavra desse dia, que nos mostra, Senhor, que o Senhor é um Deus santo e o Senhor não pode comungar com o pecado.
E assim precisamos purificar o nosso templo, aleluia, o nosso interior, de todo pecado, de toda impureza, que a nossa vida possa estar em santidade, para que possamos nos aproximar do Senhor e sermos aceitos em nosso culto, em nossa adoração, em nosso serviço para Ti. E a Tua palavra nos diz que o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Oh, glória a Deus! Purifica o Teu filho, a Tua filha, Senhor, que está neste momento confessando as suas faltas, suas impurezas e propondo, Senhor, abandoná-los, viver uma vida de santidade. Querido Deus, receba o Teu filho agora em seu culto, em seu louvor, em sua adoração, para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os seus não encontrou, ele só sem Deus ficou, tão só, sofreu por mim, por ti. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. Que Deus continue lhe abençoando, renovando em seu coração o apetite pela Palavra de Deus e que você possa continuar nos ajudando a semear a Palavra do Senhor. Obrigado a cada um dos irmãos que tem feito assim, compartilhado as nossas mensagens e trazido pessoas também para o nosso grupo. Que Deus lhe abençoe e juntos nós podemos ir mais longe levando a preciosa semente da palavra de Deus. Receba o nosso abraço e te aguardo amanhã para lermos o capítulo de número 30 aqui de 2 Crônicas. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Toda a escuridão da noite é hoje só, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútil luar.